E aí, continuo para o transbordo, mas assim, a ideia é que isso daqui. É que vocês tiveram 3 aulas disso, né? 3, 4. Então eu estou resumindo como se fosse 8 horas em 1 hora e meia, né? 2. Então fica um pouquinho corrido mesmo. Mas espero que esteja dando pelo menos para entender um pouco. Qual o cálculo desses U e VJs que a gente vai fazer? Então, primeira coisa, eu vou pegar o mesmo tabuleiro inicial que eu tenho, só que aqueles pedaços que eu tinha rabiscado dali, eu vou tirar, vou zerar. E aí, aqui eu vou marcar com uma bolinha as células que estavam na base, tá? Isso aqui é o que eu vou fazer, não é o que vocês vão fazer para a prova. É que eu vou fazer isso aqui para ganhar um pouquinho de tempo. E aí, baseado nesse tabuleiro aqui, eu vou apagar os valores, porque os valores não vão importar ainda. Mas vão importar eu ter uma tabela dessas. Eduardo, a base é sempre os valores não nulos? A base são todos os valores não nulos. Ou são todos os valores. Perdão, correção. A base são todos os valores escritos. Podem ser zero também. Pode ser um zero que esteja na base. Lembra que sempre eu vou ter m mais n menos 1 valores na base. Então eu vou ter 5 valores aqui. Aí, vamos lá. O que eu vou fazer que é um método alternativo de calcular aqueles negócios que eu já tinha calculado de cabeça? Eu vou usar um método que é um método que tem a ver com economia. Eu não vou ter tempo de mostrar o porquê ele funciona. Então, vocês vão ter que vir na base do confia-confia. Na base do confia-confia, funciona assim. Lembra que a gente faz sempre um pinball quando a gente preenche tipo assim, essa coluna me levou a preencher essa linha, que me levou a preencher essa coluna, que é essa linha. Ele funciona porque ele está usando esse mesmo pinball. Então, o mesmo pinball que construiu o tabuleau é o pinball que vai construir os UIs e VJs. Eu sempre vou ter, então, o 1, o 2 e o 3. V1, V2, V3. Um deles eu vou zerar, sempre. Eu vou sempre zerar o primeiro para ficar condizente. E aí eu vou usar a única equação que eu tenho para tudo aqui. A minha equação é o PJ ele é igual a UI mais VJ menos CIJ. De onde é que veio isso? Isso aqui veio lá do Simplex. Isso aí é a mesma coisa que a gente vê lá no Simplex, que calculava o C barra. Isso aqui é a mesma coisa que o C barra. C barra é igual a esse PJ. Aí tem um professor que faz o contrário, faz o PJ ser o oposto e aí o PJ tem que ser positivo, mas eu acho que a Débora e eu usamos a mesma notação, então tá check. O que é o I? O I são esses valores daqui. VJ são os valores dos Vs e CIJ é o valor que está aqui dentro da casinha. E isso vale para todas as células. Só que tem um caso particular. Isso aqui é a penalidade de não ter cara na base. Só que para todo mundo que eu pintei de laranja ali em cima, eles estão na base. Então, para esses caras, 0 é igual a UI mais VJ menos CJ. Por quê? Porque ele está na base, então ele não tem penalidade. Ou seja, UI mais VJ é igual a CJ. Daí que vem essa equação. Então, você não precisa decorar essa equação. Você leva essa para a prova e para o pessoal que está na base, ela vale 0. Como é que eu faço? Eu faço estilo pinball. Então, se eu tenho um dos UIs, eu vou rebater ele para cá. E onde ele bateu em laranjinha, eu vou achar um V. Então, eu uso o U para achar o V e o V para achar o U. Onde é que bateu aqui? Aqui e aqui. Então, eu vou ricochetear para baixo. Dessa célula aqui, essa célula daqui, eu sei que o 1 mais o V2 tem que dar 5. Então, o V2 tem que ser 5, né? Porque 5 mais 0 é 5. E dessa célula daqui, quadrado, eu sei que 0 mais alguma coisa tem que dar 2. Então, isso aqui vai ser 2. Percebe que a conta é muito fácil de fazer, ela é rapidinha de fazer. Com o V2 aqui calculado, eu vou ricochetear na coluna para várias linhas, né? Inclusive, vai quase acabar. Então, ó, eu preciso de 5 mais alguma coisa dando 3. 5 menos 2 dá 3. Legal.
E eu preciso de 5 mais alguma coisa, dando 8. 5 mais 3 dá 8. Legal. Agora eu venho nesse daqui que eu calculei, essa célula daqui, e eu sei que 3 mais alguma coisa tem que dar 3. 0. Fui lá e preenchi. Então, preencher isso aqui é muito rapidinho. É uma das vantagens. Aqui eu posso até... Deixa eu até voltar o número. Então, aí, quando eu faço isso, eu posso já voltar um número. Vocês vão ter esse recurso na prova, né? Nem no caderno. Mas, enfim. Então, usei isso daqui para calcular. Então, eu calculei todos os meus UIs e VJs. Agora eu vou calcular todas as penalidades. Como é que calcula a penalidade? Mesma fórmula. Então, qual a penalidade dessa célula? A penalidade é o I, que é menos 2, mais VJ, que é 2, menos o custo, 7. A penalidade deu menos 7. Perceba quando ele dava o valor trocado, né? Ele dava o oposto da penalidade. Então, o raciocínio era ao contrário. Ou isso, ou você inverte o raciocínio para ficar igual no fim das contas, né? Vou calcular do resto. Então, aqui nessa célula que tem o 9, quanto é que é? Penalidade é 0 mais 0 menos 9. Penalidade é menos 9. Aqui a penalidade vai dar 0 menos 2 menos 2, menos 6 menos 8. E aqui a penalidade vai dar 2 mais 3 menos 4, que é igual a 1. A penalidade deu positiva. Ou seja, estou perdendo. Se a penalidade deu positiva, eu quero que essa célula entre na minha base. Moral da história. Eu vou calcular os UIs e VJs para chegar nesses valores daqui. Ou eu faço isso, ou eu faço eles de cabeça. Matei minha câmera. Beleza. Ou faço isso para... Ou faço isso de cabeça e lembro das coisas no final, ou eu faço nesse raciocínio daqui. Tanto faz, tudo bem. Cheguei, eu vou chegar em que eu quero que todo mundo seja negativo, né? Só que como deu um positivo, vou pegar o mais positivo e esse mais positivo vai entrar na base. Como é que eu faço para ver como é que essa pessoa vai entrar? Então, novamente, o que eu vou fazer é, guardem o número daqui deu 1, né? Mas agora eu não preciso mais desse número. Então, aí, novamente, faço um outro tablô. E esse meu tablô, ele vai ter justamente esse cara entrando. Então, esse 4 vai entrar, porque ele foi o que deu mais positivo. Quando ele entra, ele ganha um θ. E aí eu preciso achar um loop que englobe esta célula. E sempre só tem um loop que faz sentido, por construção do tablô. Qual é o loop? É aquele que a gente já tinha feito, né? Esse daqui. Quando a gente fez de cabeça, né? Qual a vantagem? Se eu faço de cabeça, eu tenho que fazer o loop para todo mundo. Aqui eu só faço o loop para quem for entrar. E aí a regra é o seguinte: se eu quero aumentar esse cara, eu vou ter que aumentar, diminuir. Aumentar, diminuir. Qual a lógica? A mesma lógica dos carros que a gente viu antes. Se eu quero que entre gente nesse carro, eu tenho que tirar desse, pôr nesse e tirar desse. Quanto que eu consigo entrar? Putz, esse aqui vai diminuir, né? Esses dois vão diminuir. Se eles dois vão diminuir, eu não posso passar de 100. Porque se eu tentar colocar 150, eu vou ter valores negativos. E aí não rola. Então, eu sei que para eu atualizar meu tablô, eu vou ter que ter mais 100 nessa célula, menos 100 nessa célula, mais 100 nessa célula e menos 100 nessa célula. Aqui vai ficar abiscado, mas a gente vai mostrar o bonitinho já já, tá? Então, quanto é que vai virar esse aqui? Esse 200 vai passar a ser 100. Esse em branco vai passar a ser 100. Esse 100 vai passar a ser 0. Só que como uma célula em branco virou um número, uma célula aqui que zerou vai ter que ficar em branco. Porque eu sempre preciso ter 5 células na base, né? Se eu colocasse o 0 aqui explícito, eu não ia ter. Então, em cada etapa desse daqui, eu vou ter que colocar um dos zeros. Que é quem zerou primeiro, né? Então, no caso de zerar, se zerasse os dois ao mesmo tempo, eu ia colocar um 0 e um ia ser tracinho. Então, a regra é, cada etapa mantém o número de tracinhos.
Então, se eu tinha antes 1, 2, 3, 4 tracinhos, eu tenho que ter 4 tracinhos no fim das contas. E esse 100 vai virar 200. Deixa eu voltar aqui para o PDF bonitinho. Então, a gente viu o método de Vogel, viu esses U's e VJs. Aqui tem o cálculo tudo bonitinho, se ficou um pouco de dúvida. Só passar um pouquinho mais rápido. E aí, aqui está explicado direitinho, né? Então, ó, vem aqui, rotulo a célula que vai entrar com mais, e ao longo do loop eu vou alternando entre mais e menos. Ah, por quê? Mesmo raciocínio dos carros. Carona. Pego o menor valor, que é 100. E aí, eu faço isso daqui e atualizo. Lembra? Vai dar exatamente isso aqui. Quando eu faço isso, eu vou ter que recalcular, né? Porque eu não sei se eu estou no ótimo. Então, volto ao meu passo 3. Qual é o passo 3? O Is e VJs. Então, o 1 é 0. A partir do 1, que é 0, eu faço 0 mais alguma coisa tem que dar 5. Então, esse aqui tem que ser 5. 0 mais alguma coisa tem que dar 2. Então, esse aqui tem que ser 2. Aí, completei esses dois. Aí, com esses daqui, eu consigo, com o V2 que eu sei agora, eu consigo achar o U2, que eu venho na célula daqui, né? Eu sei que 5 mais alguma coisa tem que dar 3. Então, vai ficar 5 menos 2 dando 3. E assim por diante. Perceba que alguns desses daqui eu não preciso nem calcular, eles não mudam, né? Mas como fica meio nebuloso saber quais, seria mais uma decoreba ou concluir, né? Quais não mudam, então mas vale a pena mais recalcular tudo. Recalculei todo mundo e calculei as penalidades. Minhas penalidades, percebo que agora elas deram todas negativas, né? Como elas deram negativas, eu estou no ótimo. Simples assim. Isso aqui é um problema de transportes. Perceba que ele é dificilzinho porque ele tem 3 etapas, né? Ele tem a primeira etapa de achar a solução inicial. Ele tem a segunda de calcular os U's e VJs ou fazer de cabeça. Eu percebo que quando a gente faz de cabeça, ele ia dar 4. Vou fazer para esse caso daqui, dessas aqui sendo as células bases, né? Se eu for achar um loop para cá, esse loop aqui, ele... os X são as células de base, né? Se eu for calcular o daqui, eu tenho que achar um loop. O loop é este. Para eu calcular esse loop, vai ser 8 menos 5, 3, mais 2, 5, menos 4, 1. Perceba que ele ia dar 1 positivo, né? Então, se eu fosse calcular do outro jeito, ele ia dar 1. E aí, o valor é igual, só muda o raciocínio, né? Que aí, se eu estou fazendo isso, eu estou vendo quanto o custo muda. E aí eu estou vendo que o custo sobe. Então, esse é o método... Eu acho que, para não confundir vocês, se forem usar outro método, chama isso aqui de delta custo. Porque aí vocês sabem que se o custo for positivo é ruim, porque você quer diminuir o custo. E esse daqui, se você chamar de penalty, você sabe que o penalty, se for positivo, é ruim. E se for negativo, o penalty é bom. Diga. Ô Eduardo, por que ali na linha L o 2 ficou positivo? Linha L. Antes ele era menos 2, né? Na tabela de cima. Agora ele tá 2. Ah, não, é menos 2. É erro de trazer pra cá. Mas não mudou aqui, né? Que a penalidade desse cara, ela é o I mais VJ menos 1. Ah, não, até... Tá certo, boa. Boa. Então, é ainda mais ótimo. Deixa eu só recalcular esses dois aqui, então, né? Então, a penalidade daqui... E perceba, como virou de próprio negativo, vai ficar ainda mais pênalti, né? Então, a penalidade desse cara aqui, ela é 1 menos 2 dá menos 1. Menos 6 dá menos 7. Penalidade dá menos 7. E a penalidade daqui vai ser 2 menos 2, 0, menos 7. Vai dar menos 7 também. Boa, estava errado. Deixa eu ver o resto se está batendo. Acho que é isso. Então, mantenha-me no ótimo. Estou ainda mais no ótimo, né? Quer dizer, a penalidade ia ser ainda pior. Eduardo, Diga. duas dúvidas. Eu sempre considero um 1 igual a 0? Sim, você Como sempre... condição inicial? Você sempre pode escolher um deles para zerar. Você tem que escolher um deles. Então, escolhe um por simplicidade.
Não faz diferença qual eu escolho, então. Não, mas... não faz, não faz. E quando para escolher o loop, todos os valores ao redor da célula que vai virar base, né, tem que ser valor escrito. É isso? Todo valor que vira é escrito. A gente vai ver, no de transporte, a gente vai ver que o loop é mais difícil de fazer. A gente vai ver já já. Mas aqui a regra por exemplo, aqui, o loop ele só pode virar em células que têm valor. Ou seja, aqui ele pode passar reto por uma célula que tem valor. Isso aí não dá pau. Mas ele só vira em célula que tem valor. Sempre só vai ter um possível? Sempre só vai ter um possível. Entendi. Por construção. Porque quando você fez aquele pinball de construir, você fez com que só existisse um ciclo que fechasse. Beleza? Então, esse aqui é o basicão. Agora a gente vai para um mais expert, que é o de transbordo. E aí eu já fiz um transbordo com todos os demônios que podem cair na prova de vocês. Isso aqui é uma questão Isso aqui é uma questão nível da prova de vocês. Então, vai valer a pena vocês fazerem. O que é um problema de transbordo? Problema de transbordo é um problema que não necessariamente os pontos sejam divididos em duas categorias, que é a categoria de quem manda e a categoria de quem recebe. Então eu posso ter pontos que são pontos de transbordo puro, e eu posso ter pontos, no caso aqui eu nem teria, mas eu posso ter pontos que podem mandar para outro lugar, mas recebem, que são pontos de transbordo com demanda ou pontos de transbordo com oferta. Tem esses 5 casos possíveis. Então, aqui eu vou ter. Primeiro, o meu problema é que não está balanceado. Quando eu fiz aqui, ó, soma os valores em azul. Os valores azul dão 900. Só que os valores daqui, eles somam 800. Então eu preciso balancear. Como é que eu balanceio? Eu vou criar uma bolinha dummy no lado que fizer sentido. E aí eu vou ligar todos os pontos que tem demanda. No caso do dummy está desse lado, né? No caso do dummy está desse lado daqui. Eu vou pegar todo mundo que tem oferta e ligar o dummy nas duas flechinhas laranjas. Ah, mas e se aqui tivesse demanda também? Se aqui tivesse uma demanda de 100? Ah, e pegava e ligava também. Pegava, fazia uma ligação a mais. Ah, mas e se o dummy tivesse do outro lado? Se o dummy tivesse do outro lado, aí eu ia ligar este ponto daqui, eu ia ligá-lo até todos os outros pontos que recebem. Ah, mas e se o ponto de transbordo aqui recebe? Liga também. Então, o dummy ele vai estar de um dos dois lados e ele vai ser ligado a ou todo mundo que manda ou a todo mundo que recebe. Qual valor a gente coloca aqui? No caso, eu posso colocar qualquer valor, mas eu vou optar pelo 0, a menos que o enunciado dê alguma complicação maior. Fala assim, no caso aqui, o caso dummy da demanda é um caso melhor, né? Que imagina, eu tenho 900 e eu só preciso mandar 800. Ninguém vai ficar sem produto. Então aí eu posso colocar ou 0 ou custo de estoque. Então aqui eu posso colocar custo de estoque. Posso colocar um custo de estoque aqui. E se for do outro lado, eu posso colocar o que fosse um custo de não satisfazer o cliente. Então, cada cliente podia ter uma penalidade do tipo, quão puto o cliente fica se não receber o produto. Pensa que é você comprando alguma coisa no Mercado Livre e essa coisa não chegou. Aí a ideia é o quão puto você ficou. Que entra na seta. Aqui é o custo de estoque, né? Opa. Não queria ter apagado isso. Beleza, fiz isso aqui e balancei meu problema. Aí, aqui entra uma discussãozinha dos 5 tipos de ponto, né? Então vamos lá. Tem pontos de oferta pura, que são os pontos que só tem flecha saindo deles. Tem pontos que são de oferta, mas tem transbordo. Então ele tem oferta e tem flecha entrando. Tem pontos que são de transbordo puro, sem oferta nem demanda. E tem os pontos de demanda. No caso do exercício daqui de trás, a gente só tem pontos do tipo
puro, né? Então aqui é um ponto de oferta puro. Por que ele é um ponto de oferta puro, esse A? Porque não tem nenhuma seta chegando nele. Se eu tivesse um problema assim, e aqui manda 100, ele seria um ponto de transbordo com oferta. E os meus pontos de demanda são puros. Se eu tivesse assim, aí eu teria o ponto C como sendo um ponto de demanda, ponto de transbordo com demanda. Por quê? Porque é um problema que ele manda para outras pessoas, mas ele tem a sua própria demanda. E os rosinhas são os pontos de transbordo puros. Aí vem o pulo do gato, que é como é que a gente monta a tabela. Uma vez montada a tabela, é exatamente a mesma coisa do problema de transportes. Exatamente. Não muda absolutamente nada. O resto do método, né? Então a gente vai montar essa tabela e a gente vai fazer exatamente as mesmas coisas. Fazer Vogel, fazer... Aí tem que ser... Aí é preferível que faça Vogel, porque vão ter uns M's ali esquisitos. Senão vai demorar muito para convergir. Vai fazer Vogel, vai ver se está no ótimo e vai atualizar fluxo. Vai ficar fazendo isso em loop. Então, a única diferença que tem é como é que eu monto a tabela. Como é que eu monto a tabela? Todos os pontos que tem alguma flecha saindo entram na linha. Ah, mas ele é um ponto de... Não importa. Tem flecha saindo? Tem. Ele entra na linha. Todos os pontos que tem flecha chegando entram na coluna. Ah, mas não importa. Tem flecha chegando, entra na lista. Ou seja, quem tem flecha saindo aqui? Eu tenho flecha saindo do A, do B, do T1 e do T2. Então, nas minhas linhas, vou ter que ter A, B, T1 e T2. Quem tem flecha chegando? Ah, tem T1, T2, C, D, E e dame. Então, na minha coluna, eu vou ter que ter T1, T2, C, D, E e dame. Fim de jogo. Perceba. Linha tem A, B, T1, T2. Coluna tem T1, T2, C, D, E e dame. Preenche. Quando eu for preencher aqui, eu vou preencher os custos. E aí pode colar umas coisas que não rolavam antes, né? Perceba, o ponto A e C, eles não são conectados, certo? Eu não posso mandar direto de A para C. Como eu não tenho essa flecha, toda flecha que não existe, eu vou colocar um M grande nela. Então, toda flecha que existe, eu coloco um valor. E aí vamos fazer só um check de raciocínio. Ó, vamos contar quantos valores tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quantas flechas eu tenho aqui? Deixa eu só voltar aqui para não poluir o PDF. Tá. Quantas flechas eu tenho aqui com valor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Era isso, né? Bati o 12 com 12. Foi isso, né? Eu tô meio maluco. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e tem um 13, 14. Tem os zeros daqui, né? Esses daqui são pontos de você mandar você para você mesmo. Então perceba que as flechas elas vão bater com exceção dos pontos que eu vou mandar de mim para mim mesmo. Que pode acontecer para os pontos de transbordo. Os pontos de transbordo, eu posso incorrer nisso daqui deles, como eles fizeram parte tanto da oferta quanto da demanda, eu vou ter valores neles, que são os valores de você ficar retido, né? Então aqui eu vou ter um de mandar de T1 para T1 e de T2 para D2. Que vai ter sempre que ser zero, né? Ele é um jeito de você equalizar o problema, né? E T1 para T2 não tem. Então, de T1 para T2 é M e de T2 para T1 é M também. E aí vem a última parte de preencher, que é um pedaço que dá dificuldade. Mas deixa eu recapitular só para a gente ver de novo o que a gente fez. Todo mundo que tem flecha saindo, entra na linha. Ponto. Todo mundo que tem flecha entrando, entra na coluna. Ponto. Toda flecha que não existe vai receber um M.
com exceção das flechas que vão do lugar para ele mesmo. O lugar para ele mesmo vai receber 0, porque é como se fosse uma flecha recursiva, né? Então, de T1 para T1, no caso, os únicos que vão seriam assim. Então, no caso de complicar o problema, vai ser sempre uma diagonalzinha, né? Vai ser sempre uma diagonalzinha aqui de pessoas mandando para si mesmo. Recebe-se um M no lado oposto. Isto feito, só basta saber que valores eu coloco nessas células daqui. E aí eu consigo transformar num problema de transporte e fazer. Então, belezinha. Vou vir aqui e aí vou fazer assim. Aqui vai uma. Aqui não tem muito como fugir, mas aqui são regras. Eu vou calcular A. A é a soma de oferta ou soma de demanda. É aquele 900 que a gente tinha calculado. Cada ponto do tipo P1 ou P5, então, cada ponto que é ou oferta pura ou demanda pura, vai receber o valor que já estava na tabela. Como assim? A era uma oferta pura. Então, vai receber os 600 que estava escrito lá. B também. Então, A e B recebem os valores que estavam lá. O C, D, E e DAMI vão receber os valores que estavam lá também. Não muda nada. Ou seja, para esses pontos que são puros, do tipo P1 ou P5, vou mandar o próprio valor vai para cá. Todos os outros pontos, eles vão receber A além de o valor que está neles. Como assim, Eduardo? Imagine você que tem um pontinho aqui, que é o ponto S, que ele tem uma oferta de 100, mas ele manda para cá, para um custo 2. Esse ponto S é um ponto do tipo P2, que eu chamei, que é um ponto de transbordo com oferta, né? Ele é um ponto de... no caso, o S seria ponto de oferta pura, mas o A passaria a ser um ponto de... O ponto A, ele seria um ponto do tipo P2 aqui, né? Que ele seria um ponto de transbordo, porque ele tem flash entrando e saindo. E tendo demanda. Neste caso, que valor eu ia colocar na linha do A? Eu ia colocar 600 mais 900. Porque ele é um ponto daqueles intermediários. Então, aqueles pontos que são ou oferta pura ou demanda pura, não preciso mexer em nada. Deixo o valor que está. Os demais, eu vou pegar o valor que está escrito neles e somar o tal do A que eu calculei antes. Mas isso aqui não tem valores, então vai entrar só o A, né? É A mais 0 e A mais 0. Se aqui tivessem outros, aí eu ia fazer... Imagina que daqui ele viesse daqui para cá. Então, se o C viesse daqui para cá. O C ia ser um ponto de transbordo. Então, ele ia entrar 900 mais 200. Só isso que muda. Então, voltando para cá. Então, os meus pontos T1 e T2, eles são 0 mais 900. Então, 0 mais 900, 900 para todo mundo aqui. E o resto é tudo ponto de demanda ou oferta pura, então só põe o valor. Se fosse um ponto de transbordo com oferta, ia ser 600 mais 900. Se fosse um ponto de demanda de transbordo com demanda, ia ser 350 mais 900. Se eu faço isso direitinho, eu garanto que a minha soma se manteve, né? Então, a minha soma aqui, ela está dando 900 mais 900 mais 900, está dando 2.700, né? E aí ela vai se manter. Assim que eu faço isso daqui, acabou. Então, meu problema ele vai ser exatamente o mesmo problema de transportes. Cheguei nesse tabuleau aqui, acabou. Vou fazer método de Vogel e vou fazer isso daqui. Agora é o momento de dúvidas sobre o problema de transbordo e como é que eu faço essas adaptações. E aí depois eu vou fazer pelo menos a solução inicial disso daqui para tirar a dúvida de quando empata os zeros. Podem falar. Eu tenho uma dúvida sobre, de novo, você pode explicar, repetir essa parte do 900 dessa somatória que você falou vai ser o A, mas ele mesmo lá. Eu não entendi muito bem. O 900 volta para o problema original.
como é que eu acho o tal do valor do A? Aquele A laranja. O A laranja é eu pegar a demanda original e somar. Ou a oferta original. Vai dar o mesmo valor, né? Somei deu 900. Vou guardar esse valor. Aí, eu tenho 5 tipos de ponto, né? É que nesse meu exemplo aqui eu não teria. Deixa eu fazer um... Deixa eu voltar a fazer o mais complexo daqui. Aqui o custo é 1, e aqui a oferta é 100. E aqui ele manda daqui para cá. É um custo de 3. Legal. E eu tenho a oferta de... Aqui é 300. Legal. Eu tenho 5 tipos de ponto. Eu vou categorizar todos esses daqui nesses 5 tipos. O ponto S, ele só tem flecha saindo. Então, ele é um ponto do tipo P1. É um ponto de oferta puro. O ponto B também só tem flecha saindo. Ponto de oferta puro. O ponto A, ele tem flecha entrando e saindo, só que ele tem oferta. Então, ele é um ponto do tipo P2, que eu chamei na minha anotação. Ele é um ponto de transbordo. Ponto de transbordo é todo ponto que tem flecha entrando e saindo. Só que ele tem a sua oferta. O ponto T1 e T2 são pontos do tipo P3. São pontos de transbordo puro. Eles têm flecha entrando e saindo, mas não tem valor nem de demanda nem de oferta. O ponto C é um ponto de transbordo, porque tem flecha entrando e saindo. Só que ele tem demanda, então ele é um ponto do tipo P4. E esses 3 últimos pontos, eles só têm flecha chegando. Então eles são pontos do tipo P5. De nomenclatura tranquila, né? Sim. Beleza? Aí, como é que eu faço para preencher? Todo ponto do tipo P1 ou P5 vai o próprio valor. Vai o 100, vai o 250. Fim de jogo. Todo o ponto que é P2, P3 ou P4, ele vai entrar o valor que está escrito nele mais A. Então ele vai entrar A mais 600 no valor dele. Ah, agora eu entendi. Ele é Como igual a... os P3 não tem oferta, aí é só esse valor, só o A, né? É Isso, os P3, eles vão ser 0 mais A. Entendi. Então aí eu ponho só o A. Beleza, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida desse pedaço aqui? Eu vou só dar um dos... Ô, Eduardo, Diga. não entendi essa seta que você criou de C para D. Ela é meio que imaginária, ela não existia no problema original, né? Isso, Por que você correto. criou? Eu criei só para mostrar o que aconteceria se eu tivesse esse caso de pontos de transbordo. Mas pensa que isso aí faz sentido. Imagina que você tá... Sei lá, vou usar um exemplo meu, eu gosto de doce. Se você vai na fábrica da Balduco... vou justificar do outro lado aqui. Você vai na fábrica da Balduco, a fábrica da Balduco, ela oferta chocolate, certo? Sim. Pensa nesse lado mesmo. Ela oferta chocolate. Vamos supor que dentro dessa fábrica da Balduco, ela manda chocolate para os outros lugares. Só que ela ainda assim tem uma demanda, que é o pessoal que vai lá na fábrica para comprar chocolate. Então faz sentido ter pontos que, embora possam mandar para outros pontos, então ela pode mandar da fábrica para o mercado. Não tem problema. Só que ela tem uma demandinha aqui. O exemplo ficou meio nebuloso, mas é assim. Um ponto ele pode consumir um pouquinho e ser um ponto intermediário. Imagina que são várias cidades. Imagina se está no nosso São Paulo imaginário. E que você tem um produto que foi feito aqui e tem que chegar até São Paulo. Num ponto intermediário, ele vai servir de hub para mandar até São Paulo. Perceba que tá tudo zoado aqui, né? Mas tem um ponto intermediário, esse ponto vai ter uma demanda. Só que é importante que, imagina que São Paulo vai consumir 1000 e aqui vai mandar 1200. Então ele manda 1200, aqui consome 200, mas manda 1000 para São Paulo. Então faz sentido um ponto de demanda ainda sem ter seta saindo. Entendi, obrigado. Beleza? Vou passar aqui pra gente ir fazendo, mas esse é um
Assim, eu acho que vocês fazendo 2 exercícios, faz um de transporte e um de transbordo, vai ficar mais tranquilo. Esse é um daqueles pedaços que as coisas começam a fazer sentido com o exercício. Então é legal vocês terem isso aqui, terem acompanhado isso aqui antes da prova, para vocês darem uma treinada e chegar na prova, vocês vão ver que fazendo 2 exercícios, o resto é tudo igual. E é tranquilo. Aí aqui, vamos então só para fazer via método de Vogel, né? Que vai ter o negócio de empatar zeros. Então aqui eu vou precisar de Vogel. E aqui eu vou precisar de Vogel. Percebe que quando tem um problema de transbordo maiorzão, ele é mais chato de fazer, porque tem muitas interações. E o Vogel é mais forte, porque eu tenho um monte de M que se eu fosse preencher via canto noroeste ia ser esquisito. Né? Vamos lá, calcular o Vogel. E aí eu vou fazer rapidinho, tá? Aí vocês vão me parando conforme tiverem dúvida, mas ó, minhas duas opções aqui melhores, 0 e 8. Então meu Vogel é 8. Minhas duas melhores opções, 0 e 6. Então é 6. Minhas duas melhores opções, 0 e 2. Então é 2. Minhas duas melhores opções, 0 e 1. Então é 1. Duas melhores opções, 0 e 7. Então é 7. Duas melhores opções, 0 e 6. Então é 6. 1 e 2, então é 1. 3 e 4, então é 1. 4 e 5, então é 1. 0 e 0, então é 0. Legal. Qual o maior desses números? É o 8. Venho aqui e eu vou colocar o máximo possível na minha sala de menor custo. Qual é a minha sala de menor custo? É o 0 daqui. Então eu venho aqui e coloco entre 100 e 600. Vou colocar 100. Este cara zera e este cara vira 500. Quando eu zerei aqui, elimina essa linha. Esses custos de Vogel eu não preciso mais calcular. E eu tenho que recalcular. Se eu eliminei uma coluna, eu tenho que recalcular das linhas, né? Aqui, o Vogel vai passar de... minhas duas melhores opções são 8 e 10. Então, meu Vogel vai de 8 para 2. Aqui, foi de 6 para 7. Meu Vogel vai para 1. Aqui, mantém-se 2. E aqui, mantém-se 1. Legal. Próximo, quem é meu maior Vogel? 7. Perceba que eu estou dando uma corridinha, mas é assim que vocês vão fazer. É essa velocidade que vocês vão fazer na prova mesmo. 7. Então, vem aqui e preencho no menor. Quem é a melhor opção A? É o 0. Quanto eu coloco? Entre 900 e 900. Vou colocar 900. Aqui é a dúvida da Sofia. Aqui deu chabu, né? Zerei os dois ao mesmo tempo. O que eu vou fazer? Eu vou usar um recurso de cor aqui. Primeiro, eu preenchi esse zero daqui por causa da minha coluna, certo? Porque eu fui na minha... o 7 referenciava a minha coluna. Então, quem vai zerar vai ser minha coluna. Eliminei minha coluna. Aqui zerei normalmente. Este aqui, ele vai virar um zero especial. Ele vai virar um zero laranja. O zero laranja, ele está no jogo. O zero laranja, ele continua dentro do jogo. Deixa eu só colocar ele embaixo aqui para não confundir. O zero laranja, ele opera como se fosse um número normal. Então, eu vou fazer as minhas cálculos de acordo e vou colocar esse zero quando for substituir em algum momento. Então, toda vez que eu zerar dois ao mesmo tempo, um deles vai ser negado, no caso foi essa coluna, e o outro vai virar um zero especial. Esse é o jeito que eu achei mais didático quando eu aprendi. Mas aí tem uns que o pessoal fala tipo assim, ah não, você zera um e depois você faz alguma coisa de acordo. Eu acho mais fácil assim. Um dos zeros virou um zero especial. Esse zero especial ele opera normalmente, então eu vou continuando. Como eu zerei aqui, o 7 eu não preciso mais calcular. A gente já vai ver como é que ele opera. E como eu zerei uma coluna, eu tenho que calcular os meus custos de linha. Aqui, percebe que meu Vogel é entre 10 e M. Então, meu Vogel vale M. Porque minha opção A é 10, minha opção B é M. M menos 10 dá 10. Dá M. M menos 10 dá M. Aqui ficou entre M e 6. Deu M também. E aqui ficou entre 2 e 3. Manteve-se 1. Aqui ficou entre
0 e 1, então manteve-se 1. Beleza. Agora vem no meu maior número. Qual é o meu maior número? Ah, é o M. Aqui vamos ver que tanto faz, que ele nunca vai querer colocar, ele vai sempre buscar colocar no M. Então aqui a escolha arbitrária ela é ainda mais arbitrária. Mas só para manter a minha consistente, se eu fosse preencher aqui, eu ia colocar 500. E se eu fosse preencher aqui, eu ia colocar 300. Então eu vou colocar no 500. Então eu venho aqui e coloco 500. Quando eu faço esse 500, o 900 vira 400 e o 500 zero. Zerou aqui, zerei aqui. Não preciso mais calcular esses M's. E eu preciso recalcular nas linhas agora, né? Primeira vez que eu recalculo linha. Vem aqui para recalcular a linha. Entre 0 e 6 ainda é 6. Entre 1 e 2 ainda é 1. Entre 4 e 3 ainda é 1. E entre 4 e 5 ainda é 1. Beleza. Próximo. Quem é o grande agora? É o M de novo. É o outro M. Venho no meu outro M, onde é que eu aloco? Aqui. Eu aloco entre 300 e 400. Então, 300. Aqui vira 100. E aqui fica 0. Recalculei, eu zerei quem? Zerei minha linha. Então, zerei. Quando eu zerei minha linha, não preciso mais calcular você. E vou recalcular minhas colunas. Aqui mudou, né? Que foi de 6 para M. Aqui de 6, minhas opções são 0 ou M. Então, virou M. Aqui, aqui não mudou e aqui não mudou. Legal. Vejo dentro dos meus números. Deixa eu marcar só de... Quando parou, eu vou colocar um X em azul, tá? Pra saber que tá crossed. Então, vem aqui. Ainda não entendi. Como é que eu considero o M no Vogel? O M é um número muito grande. Você sempre faz a cálculo... Imagina que fosse 0 e 10. Ia ser 10 menos 0, certo? Certo. E agora imagina que M é 1 trilhão. É 1 trilhão menos 1, 1 trilhão menos 2. Então vai dar o próprio M. Ah, entendi. Então, M menos 10 é M. Né? Entendi. M menos 10 é M. O M é infinito. Tipo infinito. Entre aspas. Aí atualizei. Meu próximo aqui vai ser o M, né? E o M daqui eu vou colocar no 0. Quanto eu coloco? Entre 100 e 900, coloco 100. 100 e 900 vira 800. Quando eu fiz isso, eu zerei esse daqui. Zerei esse daqui e vou zerar aqui. Legal. Esse aqui não preciso mais recalcular e eu preciso recalcular esses daqui. Então, aqui minhas opções foram de... Aqui é 1 para 4, né? Então virou 3. E aqui é 2 para 3, ainda é 1. Vem aqui, meu maior agora, perceba que agora saíram os M's, né? Foi só tá número. É um 3. Este 3, ele vem aqui e ele vai do 1 daqui. Eu coloco entre 200 e 800. 200. 200 aqui 0. E aqui vai para 600. Quando eu faço isso, eu vou zerar a minha daqui. Zerei esse cara, então. Quando eu zero, eu não preciso mais ser calculado aqui, porque zerou. E eu preciso, como eu zerei uma coluna, eu preciso recalcular daqui. Então, meu 3 aqui acabou de virar 1. E aqui 3 e 4 ainda é 1. Então, aqui eu tenho escolha arbitrária, né? Aqui só pra gente... Porque aqui eu acho que tá tudo já delimitado, né? Aqui eu não tenho mais escolha. Mas, só para fazer isso daqui, eu vou escolher então onde tem o menor custo, né? Como a escolha é arbitrária dentre esses 4 daqui, eu vou escolher esse aqui por causa do 3. Tá bom? Escolhi o 3. E aqui responde a dúvida da sua depois de muito, muito tempo. Eu venho nesse 3 aqui e eu aloco entre 250 e 0 especial. Entre 250 e 0 especial, o menor valor é o 0 especial. Então aqui entra um 0. E aí eu tenho que tirar 0 dos dois valores. Então, 250 menos 0 dá 250. E 0 menos 0 especial dá um 0 azul. Esse é o jeito que eu achei mais didático de fazer. O 0 com o especial, quando ele for alocado aqui, ele vai transformar o 0 especial num 0 normal. E aí a vida segue e eu tenho um 0 na base. E aí eu coloco esse especial. Como eu zerei agora essa linha T1, agora sim eu zero aqui. Zerei aqui vira um X. E aí aqui vira asterisco, né? Cálculo daqui, porque só tem um valor.
aqui vira asterisco, aqui vira asterisco. E aí eu vou colocar nesse 1. Aqui já é tudo pré-delimitado, né? Dentre esse 1 eu vou colocar 4. Coloco 250, zerei esse cara, e esse aqui virou 350. Aí vai sobrar só esses dois, aqui vai virar asterisco, aqui vai virar x, e aqui vai ficar em 350, 350, 350. Ufa! Perceba que o problema de transbordo ele fica muito maior, né? Então, chatinho de ir fazendo. Mas ficou clara a dinâmica do zero especial? Que é, eu só zerei uma das colunas e aí fiz. Diga. Ficou claro sim. É que no caso do exercício que ela passou, já não teria mais como calcular o Vogel para a linha que zerou. Tipo, porque só sobraria uma célula, sabe? Tipo, seria o caso do asterisco lá, né? Tipo, no lugar. Acho que foi no 1 ali do Vogel da coluna do T1, da linha do T1, né? Que foi ali que chegou. Quando zerou, ficou o 1, né? Que era o 2 e o 3 continuaram valendo. Mas só teria uma célula sobrando, né? No caso dela. Tipo, já teria preenchido como se já tivesse preenchido todas as outras. Só sobrou uma célula. E aí. Aqui sobrou, tipo, ia ter sobrado um 0 laranja aqui e um 0 laranja aqui? Não, tipo assim, é que era um quadro pequenininho, só tinha 6 células. E aí já tinha preenchido 2 da linha de 3. De 3 colunas já tinha sido preenchidas as outras 2. Então entraria naquele caso de asterisco que você não tem mais como calcular porque só sobrou uma célula. E aí, essa célula viraria o 0? Em algum momento ele vai ser forçado a entrar. E se ele ficou no asterisco, aí ele vai ou entrar em algum momento, ou se ele ficar por último, ele vai ter que aparecer 2 zeros laranjas, né? Um em uma linha e um em uma coluna. Quer me passar esse exercício e eu faço o tabuleiro inicial dele? Pode ser. Eu acho que é mais fácil. Que eu acho que aí ele vai sempre ser forçado, mas eu acho que desse jeito aqui, o único... Ah, minha câmera morreu aqui. Mas é bom que deu tempo nós também. Deste jeito que a gente for fazer assim, desde que quando eu zerei os dois lados, os que ficou com o zero especial, lembra quando a gente zerou aqui no 900? Meu raciocínio foi, eu vou zerar a coluna, porque eu preenchi aquela sala por causa do 7 que estava aqui. Lembra que tinha um 7 ali? Então, eu vou priorizar zerar a coluna. E aí eu deixo zero especial para a linha. Eu acho que se fizer esse raciocínio sempre, eu acho que ele é consistente até... Ele vai sempre dar um tabuleau original. Aqui, certo. Só para fechar, deixa eu ver só se eu não fiz alguma carinha. Perceba, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, n mais m menos 1 é igual a 9. E quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números, tá certo. Ah, mas um desses números é o 0. Ele é o 0 justamente porque zerou 2 ao mesmo tempo e apareceu um 0 em algum lugar. Outro jeito de testar perceba que esse 0 aqui, ele não faz loop. Eu não consigo pegar e fechar um loop virando só em células que são nossas. Porque, ó, se eu vir para baixo, aí eu tento vir para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cá, mas não fecha. Tenta vir para cá, não fecha. Tenta vir para cá, não fecha. Então, ele não vai fechar loop nunca. Isso é um critério para ser. Entre si, qualquer célula da base não fecha ciclo entre si. Então, esse 300 aqui eu não consigo fazer ele voltar. Não tem jeito. Acho que por hoje chega, né? Vocês viram bastante coisa.